Salmo 51. Posso ler, não? Tem alguém aí? Posso ler? 51 a partir do 1. Preste atenção nessa leitura. Dá, de fato, a sua consciência, a sua presença. Dedique a palavra de Deus agora nesse momento. Preste atenção em cada detalhe, em cada vírgula, em cada conteúdo da palavra. Eu vou ler, por isso que eu pergunto se eu posso ler. Porque na verdade eu quero saber se você está atento. Porque eu sei que eu posso ler qualquer hora aqui. Mas para ter sentido você tem que estar prestando atenção, beleza? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto, inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o teu Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não queres os sacrifícios que eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Senhor. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Essa é a tua palavra, em nome de Jesus nós consagramos a ti. Este salmo é o salmo de Davi, é um salmo muito interessante, porque ele fala de um momento específico. Imagine se você, em um determinado momento da sua vida, resolvesse adulterar. E não só adulterasse, mas se impôsse pela força da sua posição a uma mulher, de tal forma que ela não pudesse resistir à sua ordem, à sua proposta. Mas, como a gente tem o poder de começar uma história, mas não tem poder sobre os seus desdobramentos, à medida que esses desdobramentos fossem frustrando as nossas expectativas, você começasse a lidar com cada um desses desdobramentos de forma a poupar a própria vida, a salvar a própria vida, mesmo que isso significasse um abraçar, um cirandar, um bailar com a maldade cada vez mais profundo. Então, quando a mulher diz para Davi, viu Davi, aquele convite que você me fez, aquela imposição que você me trouxe, afinal de contas você é rei, eu não tenho como dizer não a você. Afinal de contas, você sabia que eu era esposa de Urias, mas mesmo assim você me trouxe para o seu quarto.
Eu me lembro quando eu estava com você e logo em seguida ao seu gozo, você me diz para tomar banho e ir embora. Mas então, Davi, aconteceu algumas coisas. Aconteceu que eu estou grávida. E como a gente vai fazer agora? Então Davi tem uma ideia maravilhosa para ele. Ele faz assim: eu vou fazer um cara que me é leal, que me é fiel, que me é precioso, um otário. Eu vou chamar ele aqui e eu vou dizer para ele se deleitar com a sua mulher. Eu vou dizer para ele ir para a sua casa, porque ele está no campo de batalha, ele está lutando, ele deve estar cansado, de tal forma que o meu chamado a ele significará muito. Vou lhe oferecer um banquete, ele se sentirá lisonjeado, e em seguida depois eu lhe oferecerei o privilégio de estar com a sua mulher na sua casa, no ambiente da sua intimidade, para gozar com a sua mulher. E ele então pensará, o idiota pensará que o filho é dele, mas ele se depara com alguém que deveria ter a consciência que ele devia ter, com alguém que expunha a consciência que ele devia ter, porque diante da proposta, Urias diz o seguinte: Senhor meu rei, a arca do Senhor, bem como os meus homens, estão no campo de batalha, eu não posso usufruir desse privilégio diante desta realidade. Eu devo estar lá com os meus irmãos, eu devo estar lá diante do fronte. Eu adoraria estar com a minha esposa, estou morrendo de saudade da minha esposa, nada me seria mais precioso nesse momento do que me deitar no seu colo, do que gozar com a minha esposa, mas eu não tenho condições de fazer isto, diante do momento que eu estou vivendo. Como eu posso, sabendo que os meus soldados estão lá, morrendo, lutando, também talvez desejariam tudo o que eu desejo nesse momento, mas eles estão privados disso de tal maneira que eu não posso usufruir desse privilégio. E o rei, diante de alguém com uma consciência dessa, que pela liberdade que lhe é dada, mas pela consciência daquilo que resolve então abrir mão da sua vontade, de si mesmo, do privilégio de falar com o rei, de estar com o rei, e de recusar então naquele momento a proposta do rei, por uma consciência que lhe invade, de que não é possível ele viver aquela história diante da situação e da circunstância em que ele estava vivendo. Davi então não se vê em condições outra a não ser aprofundar-se um pouco mais na maldade, de mergulhar um pouco mais naquilo que é perverso, mal, daquilo que é sórdido, daquilo que é morte, daquilo que é trevas. E Davi então decide mandar uma carta e fazer do próprio Urias o carteiro. E essa carta se direciona a um outro general, e este outro general tem como função dada pela fala do rei a partir dessa carta, o encomendar da morte de Urias. Urias vai chegar aí, você coloca ele na frente da batalha, e quando ele estiver na frente da batalha, vocês saiam, tirem o apoio dele, e deixem ele morrer. E os caras fazem isto, depois mandam o recado para Davi: ó Davi, Urias morreu, e Davi tem uma fala, ele diz assim: não te pareça isto mal. Mas aí chega um profeta de Deus, que é capaz, porque profeta não come em mesa de rei, profeta não é sacerdote, profeta é aquele que o que precisa ser dito é dito. E ele chama o rei e conta uma historinha para o rei, ele diz assim: Davi,
Havia um homem que possuía muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha uma. E chegou uma visita para este homem que tinha muitas ovelhas, mas ele, em vez de matar uma das dele, ele resolveu pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelha e fazer um guisado e servir para o seu convidado. O que nós devemos fazer com esse homem, rei? E Davi de pronto disse: vamos matá-lo. Ele precisa morrer. E então Natã olha para ele e diz assim: este homem é você, Davi. Este homem é você. Quem precisa morrer é você, Davi. Da mesma forma que quem precisa morrer somos nós. E então, Davi escreve esse salmo. Lembre-se, toda essa explanação é fruto de um questionamento. Como você se apresentaria diante de Deus depois de ter feito tudo isso? Eu lembro que na primeira vez que eu pisei nessa comunidade de fé, era um dia de ceia. E o ministrante que estava ministrando a ceia contando a história de uma outra ceia. Está confuso? Dá para entender, né? E ele disse que ao ministrar a ceia, ele percebeu que uma irmã de muitos anos de comunidade não tomou parte do corpo, do pão e nem do vinho. E ele ficou com aquela mulher no coração, e quando terminou a ceia, quando terminou a celebração, o culto, ele se dirigiu àquela irmã e falou assim: a irmã não quis participar da ceia. E ela disse assim: não. E ele falou assim: mas por que, irmã? E ela disse assim: porque eu estou em pecado. E ele então olhou para ela e disse assim: e o que a irmã pode fazer? A irmã pode despecar? Ou a irmã crê que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar por todos os nossos pecados? Ou a irmã vai viver uma vida de acusação? E eu comecei a pensar na minha história. Quantas vezes eu me aproximei e tomei o pão e tomei o vinho, porque o problema não é só viver debaixo de acusação. Porque você cai da chapa quente na frigideira acesa. Porque ora você vive esta acusação, essa desgraça, esse medo, esta culpa que lhe impede de ter comunhão, de chegar diante de Deus, de abrir o seu coração, porque Deus é o Deus da vingança, é o Deus que está ali para exercer sobre você um padrão que você não consegue atingir. Ou ora você, quando está dentro de um contexto histórico mais favorável, sabe, aquele período onde você fez tudo certo, você começa a se aproximar de Deus, mas se aproxima de Deus sustentado pelas suas próprias obras. Você se aproxima de Deus sustentado pela sua estética, pela sua aparência, pela sua formalidade, pelo fato de você estar politicamente correto, pelo fato de você estar com a roupa adequada, pelo fato de que naquela semana você não fez nada de errado, naquela semana você se comportou bem. Então, ora você se vê como um pecador, ora você se vê como um fariseu, um santo. Dependendo da gangorra da sua vida momentânea, do momento que você está vivendo, de tal forma que a sua relação com Deus, ela está sempre avariada, sempre complicada, sempre impedida, ora pelos seus pecados, ora pela ideia de que você está adequado. Jamais existe a síntese do Evangelho, jamais você se apresenta diante de Deus consciente da sua realidade, mas consciente da obra de Cristo e do amor de Deus.
que me faz apresentar-me nu diante do Deus que sonda os corações e me expor. Confiado no sacrifício de Jesus, única e exclusivamente. E eu clamei a Deus misericórdia, eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque um dia na minha vida, ou vários dias da minha vida, eu me vi digno de partilhar, ou de partir, ou de comer o corpo e de beber o sangue de Jesus, por causa das minhas obras. Era eu quem era o meu Salvador. Ou quando eu não o fazia, também era por causa das minhas obras. Elas não me favoreciam. Mas o que você faria diante desta realidade, desse contexto que eu lhe apresentei? E Davi, ele já começa dizendo: se compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e de maneira que serás tido por justo, quando o Senhor falar, e puro, se o Senhor me julgar, porque eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esta é a minha condição, esta é a sua condição, esta é a nossa condição. Mas existe um evangelho da cara para fora. Existe um evangelho do Facebook. Você não vê ninguém chorando em Facebook. Já viu alguma foto do cara? Já viu alguém postando assim: minha vida é uma desgraça? Deve ter um louco ou outro, mas é raro, né, irmão? Porque nesse mundo existe louco para tudo. É impressionante como do Facebook todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo está bem, não tem nenhum problema psicológico, ele está adequado, ele está bem, ele está favorável. Como que é a outra palavra lá? Tranquilo. Não é verdade? Só que no Evangelho não é assim, meus irmãos. O versículo 6, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sabe o que traz prazer? Prazer a Deus. Prazer em Deus é a verdade, mas não é simplesmente a verdade, porque nós desenvolvemos um negócio tão fila da mãe, cara, que nós usamos a verdade histórica, verbal, para esconder a mentira existencial. Então o cara é uma mentira. Como que ele faz para esconder isso? Ele só diz a verdade. Dá para entender? Satanás é craque nesse troço. Quando ele chega para Jesus e diz assim: viu, se tu és o Filho de Deus, dá um pulo, dá um jump daqui lá para baixo, lá, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropeces em pedra alguma. Se você resolvesse ter a pachorra de ler as Escrituras, você ia encontrar lá nos Salmos a fala. Está lá, é verdade.
Quando Satanás tenta o homem, ele diz assim: você será como Deus. E quando Deus olha para aquela realidade, o que Deus diz? Deus diz assim: agora o homem se tornou como um de nós. Existe um evangelho da cara para fora. Mas eu quero que você tenha a coragem de olhar para dentro de você agora. Quantas coisas nesse exato momento você precisa esconder? Quantas coisas nesse exato momento você, para ser aceito, para ser aceita, precisa esconder lá dentro de você? E às vezes você também está escondendo a mentira que você é, atrás das verdades que você diz, atrás do seu comportamento adequado, atrás da boa impressão que você traz, carrega. Mas lá no íntimo, lá no seu coração, e é esta a verdade que importa, porque para Deus só é possível ouvir uma oração que é verdade, mesmo que seja a mais dura das verdades. Deus só ouvirá aquela que é verdade. De tal forma que você pode se deparar comigo de joelhos, e você olha e diga assim: que pastor maravilhoso, que homem de oração. Eu possa gastar horas e horas da minha jornada diária em oração, falando vacuidades. O meu desespero quando eu dobro os meus joelhos diante de Deus é para que em algum momento, alguma palavra, algum sentimento, algum pensamento tenha ressonância na verdade, tenha ninho na verdade. Porque não importa como é a sua vida, o que é a sua vida, como você a apresenta, como as pessoas te veem, não importa nada disso, porque o que importa é a verdade no íntimo, é como você é lá dentro, como você é no escondido, como você é lá na sua intimidade do seu coração. É o que importa não só para você, mas para Deus, ou melhor dizendo, não só para Deus, mas para você. Porque é insuportável a nossa vida de mentira, é insuportável, a nossa alma quer ser, a nossa alma precisa de espaço, a nossa alma precisa se expressar em verdade. E você não encontrará outro lugar a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. Pesa sobre você as conveniências, pesa sobre mim e sobre você as convenções, pesa sobre mim e sobre você as expectativas humanas que nós vamos cedendo, nós vamos nos curvando diante dela e nós vamos perdendo a alma, vamos deixando de ser, vamos nos tornando uma maquete, um ser desprovido de vida e de vida verdadeira, e isso às vezes dentro do processo religioso. É por isso que Davi começa dizendo que ele não se compraz, não se agrada com sacrifícios, com holocaustos, senão ele daria, Senhor. Você pensa que Deus se agrada com o fato de você estar aqui dentro de uma comunidade de fé? Você acha que Deus se agrada com o seu cantinho mal cantado, com o seu boa noite dado de mau gosto, com o seu aleluia para dentro? Você acha que é isso que Deus espera de você? Você acha que Deus espera de você um comportamento adequado, uma aparência adequada, uma conformidade com as estruturas religiosas, sociais, culturais, que tem o poder de fazer de você um boneco? Um ser que não expressa a verdade, que não expressa a realidade, porque vive num ambiente de desamor, porque Deus não há nesse ambiente.
Deus não está nesse ambiente. O que está é o ídolo. O ídolo que nós criamos, que não se importa de ser chamado de Jesus Cristo, mas é um ídolo que se contenta com as nossas aparências. E nós só teremos aparências a oferecer a Ele, porque também nós sabemos que Ele não é amor. E onde a gente não é amado, a gente não se expõe. Onde a gente não é amado, a gente se esconde. Mas Deus ama a verdade no íntimo. E sabe por quê? Você e eu podemos nos apresentar diante de Deus? A primeira razão é porque Ele já nos conhece. Eu vou inverter. A primeira razão é porque Ele nos ama. A segunda razão é porque Ele já nos conhece. E a terceira razão: purifica-me como isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor tem condições de fazer de mim uma nova pessoa. A palavra de Deus, não é a palavra do Morango, não é a palavra do Alexandre, a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nova criatura não é aquele que põe uma roupa nova. Nova criatura não é aquele que faz uma plástica. Nova criatura é aquele que Deus deu um novo coração. Um coração que ama a verdade no íntimo. Não só a verdade. Eu quero dizer para vocês sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi suficiente para limpar, para pagar, para apagar todos os nossos pecados. Todos os pecados que você cometeu, que você está cometendo e que você irá cometer. Eu quero dizer para você que Deus, por amor, entrou no chão da história, veio respirar pó, veio ser pó, para poder pôr um fim na vida de mentira, para que ninguém mais se apresente diante dele com máscaras, com performances religiosas, com performances morais, com verdades verbais, históricas, que tem como razão, como objetivo, esconder a verdade, a mentira existencial, a mentira que eu sou. Mas que na ressurreição, você e eu tivéssemos, por causa de Jesus e da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, a possibilidade de olhar Deus nos olhos, não porque você é legal, porque você faz tudo certo, mas porque você é lavado no sangue do Cordeiro, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque você agora não é mais alguém que adora a Deus do ponto de vista religioso, você é alguém agora que vive como um filho de Deus, uma filha de Deus, em comunhão com Deus. Davi clama: não retires de mim o teu Espírito Santo. E talvez nós possamos clamar: Deus, dá-me o teu Espírito Santo.
Porque é isto que vem ser selo em mim e em você, o fato de que o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, e nós somos imergidos nessa realidade, onde eu e Deus somos um. Onde a vida que busca a justiça, não é fruto de uma lei, mas é fruto da expressão da vida de Deus em mim. Onde a vida que busca a verdade, que em tudo que é honesto, justo, de boa fama, ocupa a sua mente e o seu coração, não é fruto de uma lei fora de mim, ou de uma conduta religiosa proposta por quem quer que seja, mas é aquilo que faz sentido com a nova pessoa que Deus me fez em Deus. Isto transforma toda a estrutura religiosa em nada, em vazio, em uma coisa sem sentido. Mas transforma a vida do caboclo mais simples, que está nu diante de Deus, em uma realidade que perdurará para a eternidade, porque ela é vivida em Deus e com Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Você sabe o que é legal para Deus? Legal para Deus é quando você chega lá e se derrama diante dele. Fala, Senhor, é isso aqui o que eu sou. Eu preciso do Senhor. Edifica, Senhor, os muros de Jerusalém. Opera em Deus. Me cerca. Vem fazer em mim aquilo que o Senhor, somente o Senhor pode fazer. Eu cheguei no meu limite, eu estou no meu fim, eu me descobri um pecador, e um pecador não pode fazer outra coisa a não ser pecar. Mesmo as coisas consideradas adequadas, boas, têm o poder de dentro do meu coração se transformar em algo perverso e ruim, a ponto de eu não me compadecer do meu irmão que estava perdido e foi achado, que foi morto e reviveu, justamente porque eu estou aqui obedecendo todas as tuas ordens, sem jamais quebrantar um mandamento teu. Mas isto vira uma perversão em nós, de tal forma que quando você vê o quebrado, o falido, aquele que não expressou a mesma qualidade moral que a sua, a mesma faculdade religiosa que a sua, você olha para ele como alguém de menor valor. Alguém que deve ser menosprezado. Nós não celebramos a vida, nós não celebramos a alegria, nós não fazemos festa, porque a bondade humana endureceu o nosso coração. E eu não tenho misericórdia com as pessoas. Eu acho que eu sou melhor do que os demais homens. Por quê? Porque eu não mato, eu não roubo. Porque eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Mas sacrifício, Deus não quer. Vai ler Isaías 1. Vai ler Hebreus 10. Sabe o que Deus quer? É gente de verdade. É gente nua. É de coração quebrantado. É espírito contrito. Deus tem misericórdia de mim. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar oferecerão novilhos. Sabe o que é sacrifício de justiça? É Romanos 12, verso 1 e 2. A Bíblia vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, com este século, com este aeon, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é a única maneira de você cultuá-lo de fato. Sabe o que ele estava dizendo? Dá a tua existência a Deus. Senhor, vem sem mim. Aí sim, aí a sua oração terá sentido, o seu louvor terá significado, a sua comunhão com os irmãos, a sua oração Deus a ouvirá. Aí sim, fará sentido servir na comunidade de fé. Aí sim, tudo ganha vida. Por quê? Porque é feito em verdade. E porque é feito em Jesus. Porque é feito em Deus. Porque o culto passa a ser a vida. Não existe mais dicotomias na minha existência. Estudar para o vestibular é para mim. Ir na igreja no sábado é para Deus. Trabalhar é para mim. Tocar no louvor é para Deus. Aí o cara fala assim, faz tempo que eu não vou na igreja. Eu preciso ir lá. Porque eu estou devendo para Deus, tá feio meu negócio. Minha balança comercial está em déficit. Não é verdade. Eu não venho para celebrar com os meus irmãos, para adorar a Deus, para ser ministrado pela sua palavra, para servir, para ter uma palavra de apoio, de oração, para dar um toque, para dar um abraço, um cheiro, para ter uma conversa, para quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, eu faço tudo na dimensão daquilo que glorifica a Deus. Sair com os meus irmãos, celebrar com os meus amigos, estudar, trabalhar, namorar, celebrar, servir a comunidade com os dons que Deus derramou sobre a minha vida, tudo isso faz parte da vida. Estudar, a minha faculdade, tudo isso, Senhor, está diante do Senhor. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, para que o Senhor endireite as minhas veredas. Eu peço que venha a mim o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o Senhor seja glorificado em tudo isso, porque eu não tenho essa condição. E aí, querido, a tua vida ganha sentido, e a minha e a sua vida pode ser vivida de verdade, no íntimo. Quando a coisa estiver feia, eu posso correr e dizer, Pai, está feio o troço. Quando a coisa estiver boa, eu posso correr e dizer, Pai, louvado seja o teu nome. Vocês entendem isso? Eu vou encerrando. Eu só queria dar uma falinha antes. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Imagine Davi dentro desse contexto, chamando alguém, dizendo assim, vem cá, eu preciso te ensinar o caminho de Deus. O cara olha e fala, você está de brincadeira comigo, né, irmão? É porque a gente acha que o caminho de Deus é o caminho, é a Avenida Paraná 76A. O caminho de Deus, queridos, é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Sabe por que a gente evangeliza tão pouco? Davi diz assim, restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Você está alegre, querida? Você está alegre com a salvação de Deus? Às vezes é uma salvaçãozinha tão mequetrefe, porque ela está sendo vivida desse mesmo jeito que o mundo vive, ela está sendo vivida, ai meu Deus, eu tenho que ir lá,
preciso me esconder de Deus, preciso preparar uma tanga legal, preciso me enfiar no meio das árvores. Se Deus sentir minha falta e me chamar, dizer, fulano, onde é que você está? Eu digo, eu ouvi aí um sussurro, parecia com o seu, daí eu fiquei com medo, entrei no meio do matagal ali e me escondi. Ele fala, meu filho de Deus, por que você está com medo? Porque eu estava nu ali, né? Não pega bem, aí eu fiz essa tanga aqui. Mas quem que falou para você que você estava nu? Aí, cara, ir na igreja de tanga é chato, irmão. Porque o Deus que se contenta com a tanga é chato, brother. Ele não é Deus, ele é o diabo. É o diabo que se contenta com a aparência. E daí é cansativo. Eu vou lá porque eu tenho que ir lá. Meu pai é crente, minha mãe é crente. Pessoa, se eu não for crente, isso vai dar um problema danado. Aí a gente vai vivendo essas estruturas. E aí, eu vou falar para quem? Vou falar para o cara entrar nessa gaiola junto comigo? Você está maluco, irmão? Eu já tenho uns caminhos lá da gaiola lá que a gente já se vira nós lá mesmo e tal. Mas eu vou falar para quem entrar nessa cumbuca? Eu não tenho coragem de dizer para as pessoas do Evangelho, eu não tenho coragem. Porque o Evangelho não me alegra. Porque eu não estou feliz com a salvação. Não estou contente, não celebro, não tenho vida, não olho nos olhos de Deus. Eu vou falar disso para quem, meu irmão? Mas, se é esse o caso, chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não estou alegre, restitui-me a alegria da salvação, Senhor. Restitui-me a alegria da salvação, Senhor. Eu quero espaço. Eu quero entrar pela porta que é estreita, mas eu quero sair e achar pastagem. Eu quero espaço, Senhor. Eu quero falar para as pessoas que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o teu caráter é bom, que os teus planos são bons, que o Senhor sabe os planos que tem acerca de nós, planos de bem e não de mal, que o Senhor é amor, que o Senhor é vida, que Jesus Cristo é suficiente e a sua morte na cruz é a maior expressão de amor por uma humanidade rebelde. Porque Deus amou o mundo, e eu quero dizer para os pecadores, eu quero dizer para as pessoas que não te conhecem, que Deus é bom, e eles vão se converter a este amor, eles vão se converter a este amor. Por que tanta certeza, Davi? Porque todos querem ser amados dessa forma, porque as pessoas desejam ser livres e serem libertas de uma vida de mentira, de uma vida cansada. Porque todos necessitam de uma boa notícia, de uma novidade que seja de fato inaugural e boa. Esse é o teu Evangelho. Deus nos ama e nos chama a viver de verdade. Eu quero falar com você para encerrar. Você que não tem coragem nem de falar o que eu vou, nem de fazer o que eu vou pedir para você fazer. Porque já de imediato vem a seguinte ferramenta, mas o que vão pensar de mim? Eu quero falar para você que Deus tem sido uma tragédia. Porque você pensa que Ele é alguém que está aqui para ser contra você. Eu quero falar com você que acha que Deus é uma regra. Eu quero falar com você que Deus se tornou um fardo.
Eu quero falar para você que não tem mais alegria, que tem vivido um cristianismo da cara para fora, um cristianismo de Facebook. Eu quero dizer para você que duvida do amor de Deus. Eu quero falar com você que não tem coragem de confessar os seus pecados nem a Deus. Eu quero falar a você que está nessa noite aqui. Que em nome de Jesus você faça talvez a única oração sincera da sua vida. Eu não sei da sinceridade do seu coração diante do Senhor, por isso eu peço perdão para falar como eu falo. Mas eu falo para você e falo para mim. Vamos ter uma coragem de, pelo menos um segundo, dizer assim: Deus, sonda o meu coração. Revela-te a mim. Revela quem eu sou. E revela quem tu és. Eu estou cansado da vida. Eu estou cansado das aparências. Eu estou cansado de manter a pose. Eu estou cansado do politicamente correto. Eu preciso de um lugar para ser eu, e este lugar é o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, esse lugar é Jesus Cristo. Invoque o nome do Senhor. Chame Ele para dentro. Fala: Senhor Jesus, vem viver em mim. Vem ser em mim. Invocar não é falar. É dentro. Chamar para dentro. Vocacionar é chamar. Invocar. Chamar para dentro. Jesus, expulsa de dentro de mim toda a religiosidade, toda a formalidade, tudo aquilo que tira o teu espaço e que tira o meu espaço de ser em ti. Eu quero que você curve a sua cabeça. E que você, no seu íntimo, diga: Pai, tenha misericórdia de mim. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Toda a minha sujeira, ó Deus, venha lavar-me de um jeito que só o Senhor pode, porque o Senhor lava no sangue do Cordeiro. Lava-me completamente, Senhor, da minha iniquidade, da minha maldade, e purifica-me, Senhor, de todo o meu pecado. Eu conheço bem as minhas transgressões, e se eu não as conheço, Senhor, me dá consciência pelo teu Espírito que convence a gente do pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu sei que quando eu peco contra ti somente. Eu sei que eu faço aquilo que é mal perante os teus olhos. Eu sei que o Senhor é justo ao falar e ao me julgar. Eu sei que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas purifica-me, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo. E eu ficarei limpo, Senhor. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Porque a tua palavra assim o diz. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os meus ossos.
Esconde o teu rosto dos meus erros, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vem criar em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro, um espírito novo e renova dentro em mim uma nova realidade espiritual. Não me tires da tua presença, não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Sustenta-me, ó Deus, e venha ser o chão de um espírito voluntário, reto diante do Senhor. Porque eu quero, Senhor, falar dessa boa notícia aos transgressores, anunciar os teus caminhos aos pecadores, para que eles experimentem este amor que eu quero experimentar hoje. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Deus da minha salvação. A minha boca, a minha língua bendirá, exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e então eu quero te louvar de verdade. Livra-me das formalidades religiosas que se confundem, Senhor, com as formalidades sociais, culturais, tradicionais. Eu sei que o Senhor não se agrada disso. O que o Senhor se agrada é de um espírito e de um coração quebrantado e de um espírito contrito. E eu quero aqui, Senhor, rasgar o meu coração diante do Senhor. Faze-me bem, Senhor, segundo a tua boa vontade. A tua vontade é sempre boa. Edifica os muros em Jerusalém. Edifica-me, Senhor. Protege-me, Senhor. Cerca-me, Senhor. Então, eu poderei, Senhor, em Jesus, ser agradável a Ti. Opera, Senhor, isto no nosso meio. Opera na vida de cada um de nós. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.